O anime começa com um adolescente chamado Hajime Nagumo, despertando em uma caverna dentro do grande labirinto de Orcus, um mundo perigoso cheio de monstros. Ele contempla sua situação terrível e a possibilidade de morte. Enquanto tenta encontrar uma saída, ele vê um monstro coelho derrotando facilmente 2 outros monstros com seus ataques poderosos. No entanto, o encontro deles é interrompido quando um predador maior chega e mata o coelho, devorando-o. Hajime tenta escapar, mas é atacado pelo predador, resultando na perda de seu braço. Ele consegue sobreviver utilizando sua habilidade especial chamada Transmutar, que permite remodelar objetos. Ele descobre uma pedra sagrada contendo água sagrada, que ele usa para curar suas feridas e remover maldições. Hajime então recorda as habilidades que aprendeu na biblioteca real de sua escola secundária, e percebe que é muito mais fraco em comparação com seus colegas em termos de habilidade de combate. À medida que Hajime aprofunda-se mais no labirinto, ele tem flashbacks revelando como acabou nesta situação. Nagumo e seus colegas de classe inicialmente entraram juntos no grande labirinto de Orcus. Um colega chamado Emanagawa salva Hajime quando ele luta contra um monstro, enfatizando a necessidade de Hajime trabalhar mais. Durante a exploração, eles encontram um cristal de vislumbre que os teletransporta para uma armadilha cheia de... Diante do perigo, o grupo confia em um feitiço de proteção divina para defesa, mas ele eventualmente falha. Hajime usa sua habilidade de transmutação para afastar os monstros enquanto seus colegas atravessam uma ponte. No entanto, Hajime é atingido por um ataque direto de um de seus colegas de equipe, fazendo-o cair da ponte que desaba devido ao ataque dos monstros. À beira da morte e sentindo-se traído por seus colegas de classe, Hajime questiona por que escolheu treinar no grande labirinto de Orcus. Determinado a sobreviver, ele faz exatamente o que você faria, e recorre a comer monstros para sustento, e consegue prender 2 monstros lobos. Enquanto consome a carne deles, ele sente uma sensação peculiar do sangue do lobo, mas sobrevive com sucesso. Examinando sua placa de status, descobre que seu nível aumentou e ganha habilidades adicionais relacionadas a raios e atributos de lobo. Hajime cria uma arma semelhante a um revólver e a nomeia como Donner, usando suas habilidades de transmutação, junto com balas explosivas feitas de diferentes pedras. Com suas habilidades recém-adquiridas, ele derrota um monstro coelho, aprimorando ainda mais suas habilidades. Eventualmente, ele enfrenta o predador maior mais uma vez e sai vitorioso em uma revanche. Nagumo torna-se determinado a eliminar vários monstros em seu caminho, enquanto seus colegas de equipe explicam toda a situação ao rei do... Eles descrevem como entraram involuntariamente em uma armadilha no 20º estágio do grande labirinto Orcus, que os teleportou para o inédito 65º estágio, onde encontraram o temível Behemoth. O rei os lembra que sua presença neste mundo foi parte de um acordo. Enquanto isso, a companheira de equipe de Nagumo, chamada Shizuku, tem flashes enquanto o Papa Ishtar, servo do rei, explica a razão por trás de sua convocação como heróis. Os demônios neste mundo ganharam controle sobre os monstros e a humanidade está à beira da destruição. Os heróis foram convocados pelas orações das pessoas de Taurus para combater os demônios e seus aliados monstros com seus incríveis poderes. Shizuku se lembra de como sua namorada, Kaori, concordou em lutar contra os demônios ao seu lado. Enquanto pensa nisso, Shizuku começa a suspeitar de Ryama, outro colega de equipe, ao notar seu conflito constante com Nagumo. Ela especula que Ryama pode estar agindo por ciúmes, mas por enquanto ela deixa esse pensamento de lado. Enquanto isso, Kaori acorda de seu estado inconsciente, não conseguindo ver Nagumo. Enquanto Nagumo continua sua exploração, ele encontra monstros de um olho só atrás de uma porta. Engajando-se em uma batalha, ele consegue derrotá-los usando os poderosos tiros de Donner. Ele encontra pedras de mana dentro de seus corpos, que ele coleta para destrancar a porta. Atrás da porta, ele descobre uma garota que foi selada dentro de uma pedra. A garota revela que ela pertence a uma longa linhagem de vampiros e foi selada por seu tio e os ministros devido à sua imortalidade e poderes de cura rápida. Utilizando suas habilidades, Nagumo quebra a pedra com sucesso, libertando a garota. Ele dá a ela o nome Yue. Enquanto escapam, Yue e Nagumo se deparam com um monstro escorpião. O monstro ataca Nagumo, ferindo-o gravemente. Apesar de seus ferimentos, Nagumo lança múltiplos ataques na tentativa de derrotar o monstro, mas seus esforços se mostram inúteis. É então que Yue usa sua habilidade Chama Azul para lançar um ataque poderoso no monstro. Aproveitando a distração, Nagumo atira com sucesso na cabeça do monstro com Donner, acabando por matá-lo. Após a batalha, Yue explica sua natureza única de regeneração em vez de envelhecimento. Ela também revela que todos os labirintos são criados por Mavericks, com cada Maverick residindo no centro de um labirinto. Encontrar um Maverick poderia potencialmente levá-los à superfície. Motivados por esse conhecimento, Nagumo cria outro rifle chamado Schlagen, e a dupla continua sua jornada em busca do centro do labirinto.
À medida que avançam, Nagumo compartilha a história de como foram convocados pelo deus Errit para lutar contra os demônios. Ele reflete sobre sua própria inutilidade entre seus colegas de classe e como eles o traíram. Agora ele não se importa mais com eles e se foca unicamente em melhorar a si mesmo. Nagumo decide levar Yue com ele em sua jornada para voltar para casa. Durante suas viagens, eles encontram um grupo de dinossauros com flores na cabeça que conseguem evitar. Eventualmente, encontram-se em uma caverna cercada por cristais verdes. De repente, uma flor cresce na cabeça de Yui, fazendo com que ela lance vários ataques em Nagumo. Um monstro com poderes de controle aparece, mas Nagumo o derrota habilmente com seu... いいのかマジで助かるわ Mais tarde, Yue revela que bebe sangue em vez de consumir comida comum. Sem se deter, Nagumo e Yue continuam sua jornada, chegando com sucesso ao 100º andar do labirinto. Ao chegarem ao fundo do abismo, Nagumo e Yui enfrentam o chefe final, um monstro dragão de 6 faces. Os dragões lançam seus ataques, mas Nagumo e Yui se defendem habilmente. Em um contra-ataque poderoso, Nagumo dispara vários tiros com seu Doner, enquanto Yui utiliza correntes glaciais para infligir ferimentos graves nos dragões. No entanto, os dragões rapidamente se curam com a ajuda de um dragão de cura. Nagumo e Yui decidem atacar o dragão de cura primeiro, lançando uma rajada de ataques. No entanto, o dragão defensor absorve todo o dano, atuando como um equilíbrio perfeito entre atacante, defensor e curador. De repente, um dragão manipula a mente de Yui, tentando prejudicá-la. Nagumo vem ao seu resgate, salvando-a da ilusão. Yui, sentindo-se abandonada mais uma vez, fica confortada quando Nagumo a acorda com um beijo e garante que eles estão indo para casa juntos. Nagumo pega seu rifle Shaijin e dá um tiro poderoso, eliminando 3 das faces dos dragões. Yui libera sua habilidade Chama Celestial, combinando seus esforços para derrotar todos os dragões. No entanto, outro monstro dragão aparece e lança um ataque feroz em Yui. Nagumo a defende com seu rifle artesanal, mas no processo, ele sofre ferimentos graves e desaba. O dragão continua seu ataque, mas Yui, determinada a salvar Nagumo, carrega-o nas costas enquanto desvia dos ataques. Yui tenta acordar Nagumo usando água sagrada e ataca o dragão com o revólver dele. Mas suas tentativas falham. Vendo Yui em lágrimas, Nagumo de repente desperta com força renovada e a protege do ataque de um dragão. Nagumo arma uma armadilha criando buracos com seus tiros e os enchendo de granadas. A armadilha faz pedras caírem sobre o dragão, incapacitando-o momentaneamente. Aproveitando a oportunidade, Nagumo combina sua habilidade de transmutação com a chama azul de Yui, resultando na derrota do dragão. Enquanto isso, os colegas de classe de Nagumo continuam sua batalha contra monstros em outro lugar. No entanto, Kaori, ainda de luto pela perda de Nagumo, mantém um profundo sentimento de dor e bondade por ele. Na manhã seguinte, Nagumo acorda e se encontra nu em uma casa, acompanhado por Yui. Ele pergunta o que aconteceu na noite anterior, e Yui explica que ela tinha aberto a porta e o levado para fora. Com a ajuda de água benta, ela conseguiu curar os ferimentos dele. Eles encontram roupas na casa e se preparam para explorar a área ao redor. Enquanto procuram nos quartos, eles encontram um com um sinal significativo no chão, acompanhado por um cadáver esquelético sentado em uma cadeira. Quando Nagumo pisa no sinal, ele testemunha a alma de um homem chamado Oscar Orcus emergindo do esqueleto. Oscar revela que ele é o criador do labirinto e elogia Nagumo por sobreviver aos desafios e chegar a este ponto. Ele informa Nagumo que a mensagem que está entregando é pré-gravada. Enquanto isso, Kaori, Shizuku e o resto de seus companheiros estão em uma revanche contra o monstro Behemoth no 65º andar, lutando na mesma ponte. Eles desferem múltiplos ataques com vários poderes, eventualmente derrotando o monstro com um golpe final de limite. Do outro lado, Oscar Orcus concede seu poder a Nagumo e o aconselha a não usá-lo para o mal. Propósitos. Nagumo experimenta uma sensação suprema e percebe que os deuses e Mavericks não eram maus, mas libertadores. Eles utilizam o esqueleto como fertilizante para os campos e usam o anel de Orcus para destrancar outras salas. Juntos eles aprendem diferentes habilidades e Nagumo fabrica várias armas. Nagumo também consome carne de monstro para aprimorar ainda mais suas habilidades e se apaixona por Yui. Eles passam por um treinamento intenso por 2 meses e decidem confrontar os ministros e reinos do mundo juntos, protegendo-se mutuamente. Nagumo e Yui teletransportam-se com sucesso para outro mundo, onde são recebidos por uma garota coelho que aguarda ansiosamente a chegada deles. Ela suplica para que salvem sua família, explicando que se ela os deixar ir, sua raça futura será destruída. Ela possui a habilidade única de prever o futuro, razão pela qual sabia que eles viriam ajudá-la. Embora Nagumo inicialmente sugira que sigam seu caminho, Yui insiste em levá-la como guia.
Juntos, eles embarcam em uma jornada para resgatar a família da garota coelho, montados em uma bicicleta convocada por Nagumo. Ao longo do caminho, eles encontram e derrotam numerosos dragões. A garota coelho continua a explicar a situação grave enfrentada pela homens bestas, que são incapazes de se proteger dos monstros. No entanto, ela possui uma magia especial chamada Visão do Futuro. Nagumo e Yuri compartilham sua própria jornada e impressionam toda a comunidade de homens bestas com suas habilidades excepcionais. Eles decidem treinar os homens bestas para lutar contra os monstros e se protegerem. Eventualmente, eles encontram uma árvore magnífica que está de pé há séculos sem apodrecer. Enquanto isso, meu ex não aguentou nenhuma semana e já estava apodrecendo. As pessoas explicam seu significado para Nagumo, que nota um símbolo semelhante ao de Oscar. Ele percebe que essa árvore pode ser a entrada para outro labirinto. Colocando o anel de Orcus em um dos buracos, Nagumo descobre que, ao limpar os outros 4 labirintos, a porta se abrirá, concedendo-lhes acesso à magia antiga de regeneração. Nagumo informa as pessoas sobre o plano e as incentiva a treinarem enquanto ele continua sua jornada. Ele leva a garota coelho junto com Yui, com ele enquanto seguem em frente, determinado a conquistar os labirintos restantes e desbloquear a magia antiga. Após entrar com sucesso no labirinto na garganta de Raizen, Nagumo e Yui encontram uma porta que os recebe de maneira assustadora, mas divertida. Enquanto explorando, Nagumo acidentalmente ativa uma armadilha de grandes bolas de pedra e lâminas, mas eles conseguem se defender e continuar em frente com a ajuda do martelo da garota coelha. Eventualmente, eles chegam ao lugar que haviam deixado antes. Indiferentes, eles avançam e se encontram em um salão cheio de grandes armaduras. Eles as derrotam facilmente e prosseguem pulando em uma pedra que os transporta para Mild Raizen, o chefe do labirinto. Nagumo explica seu propósito de buscar a magia antiga, e Raizen questiona seu objetivo final. Objetivo e por que eles desejam essa magia. Nagumo compartilha sua aspiração de voltar para casa, e Raizen inicialmente se recusa a revelar a informação. Em resposta, Nagumo lança ataques de mísseis, iniciando uma batalha. Após múltiplas trocas de ataques e contra-ataques, Raizen emprega sua habilidade de manipular rochas, mas Nagumo com Yui e Chi conseguem se defender pulando de uma rocha para outra. Yui desencadeia sua habilidade Ruptura Forçada, e Nagumo prende Raizen com cordas. Finalmente ela, a garota coelho, desfere um golpe poderoso no cristal de Raizen com seu martelo, resultando em sua derrota. Nagumo e Yui elogiam Chi por sua contribuição. Antes de se separarem, Raizen faz um discurso para Nagumo, desejando-lhe sorte em alcançar seu objetivo final. Enquanto prosseguem, eles descobrem quem Raizen realmente era. Ele agradece seu próprio discurso de boa sorte enquanto ela fica irritada e o bate. Raizen revela que sua magia era de natureza gravitacional e os aconselha a fazer bom uso dela. Ele lhes dá um anel e materiais raros antes de os escoltar por um túnel de rio. Ao chegar à superfície, eles vão para um hotel e reservam um quarto onde Yui e ela se envolvem em uma discussão divertida sobre quem vai dormir com Hajime. Mais tarde, Nagumo, Yui e ela encontram Ilwar Chang, o chefe da cidade. Ele pede que façam um favor e resgatem uma pessoa chamada Will, Kudeta, que está perdido na floresta por causa de um grupo de monstros. Nagumo inicialmente recusa, pois tem seus próprios objetivos a cumprir. No entanto, ele oferece 2 condições para Chang: fornecer para eles os status plats e cumprir com seus pedidos no futuro. Chang concorda com as condições, e eles seguem em direção à área de cultivo. Enquanto param em um restaurante para comer arroz, Nagumo inesperadamente encontra seu professor, Sensei, junto com outros colegas de classe. Eu não sei o nome dela, então vamos chamá-la assim. Sensei está muito feliz em vê-lo vivo, mas Nagumo começa a ignorá-la, fazendo com que ela continue falando em vão. Enquanto isso, ela e Yui se apresentam ao Sensei. No entanto, as tentativas do Sensei de engajar Nagumo em uma conversa recebem apenas respostas grosseiras. No meio disso, um cavaleiro templário chega e repreende Nagumo por seu comportamento, insultando-a ao chamá-la de uma mulher besta imunda e sugerindo que ela deveria cortar suas orelhas para parecer mais humana. Ela se sente envergonhada e Yui reage chamando o cavaleiro de homem pequeno. A situação se agrava quando o cavaleiro tenta sacar sua espada. Nagumo disparou um tiro no braço do cavaleiro, avisando-o para se comportar. Yukaki, uma das colegas de Nagumo, relembra quando Nagumo salvou sua vida sem receber agradecimentos. Nagumo se afasta da cena, expressando seu desinteresse pelos outros e os alertando para não atrapalharem, pois ele não hesitará em matar se necessário. Sensei insiste em chamá-lo, mas ele continua a se distanciar. Mais tarde naquela noite, Nagumo conversa com Sensei sozinho em seu quarto, explicando o que aconteceu com ele. Ele revela que após a antiga Era de Deus, o mundo foi mergulhado em uma guerra entre humanos, demônios e homens-fera. Heróis surgiram para parar a guerra, conhecidos como Libertadores, mas acabaram sendo rotulados como rebeldes e caçados por seu próprio deus. Para sobreviver, eles construíram labirintos e criaram desafios e monstros. Nagumo confessa que não se importa com esse conflito.
Ele simplesmente quer ir pra casa. O sensei informa que Shirasaki, sua colega de classe, nunca desistiu dele. Nagumo pede ao sensei para avisar Shirasaki sobre seus amigos e revela que sua queda não foi um acidente, mas um ato deliberado visando ele. Mais tarde, enquanto Nagumo, Yui e ela seguem em direção à floresta, Sensei e seus colegas se juntam a eles e eles avançam juntos. Mais tarde, enquanto continuam a busca, Nagumo usa autômatos localizadores de humanos, Onis, para vasculhar as áreas próximas em busca de sinais de Kudeta. Os Onis descobrem escudos quebrados, espadas e sacolas, assim como pegadas deixadas por uma criatura de 4 patas. Eles seguem as pegadas até as montanhas e eventualmente chegam a um fluxo de água. Nagumo sente a presença de alguém e Yui usa sua habilidade de onda fissurante para criar um caminho atrás do fluxo de água. Eles encontram Will Kudeta, que explica como um dragão negro o atacou e seus colegas de equipe, resultando em suas mortes. Kudeta sente-se culpado, mas Nagumo o tranquiliza dizendo que pode haver uma razão para ele ter sobrevivido. No caminho de volta, eles encontram o dragão negro novamente. O dragão lança um ataque poderoso, mas Nagumo se defende com sucesso e protege os outros usando um escudo de metal. Yukaki vem em auxílio de Nagumo atrás do escudo, e Yui utiliza sua habilidade de congelamento enquanto ataca com seu martelo. No entanto, o dragão rapidamente se recupera e a atinge com sua cauda. Nagumo retalia disparando múltiplos tiros, enfraquecendo Uts. O dragão então mira diretamente em Will Kudeta, mas Yui o defende com sua habilidade de congelamento. Nagumo instrui o resto da equipe a ficar fora do caminho, reconhecendo que não pode proteger todos. Yui incita todos a seguirem sua liderança. O dragão lança outro ataque poderoso em Nagumo, levando-o a pegar seu rifle e atirar no dragão. Nagumo tenta capturar o dragão usando cordas, mas ele se mostra muito poderoso, então ele ordena que ela continue seus ataques com o martelo. Quando o dragão cai, Nagumo coloca uma barra em um ponto vulnerável em seu corpo, fazendo o dragão gritar com uma voz feminina. Nagumo insiste para que o dragão diga a verdade, e o dragão revela que foi manipulada e ordenada a matar o jovem e seus companheiros. Ela explica que voou de uma aldeia escondida para investigar viajantes de outro mundo. Enquanto descansava nas montanhas, um homem vestido com túnicas escuras a manipulou. O dragão revela ainda que o homem está formando um exército de monstros. Nagumo descarta as alegações do dragão e pensa em matá-la pelo caos que ela causou. No entanto, Yui intervém, afirmando que o dragão não é inimigo deles. O dragão implora para que a haste seja removida, pois sua presença está causando dor e pode levar à morte. Nagumo remove a haste e o dragão se transforma em uma bela garota chamada Tio Claris, membro do clã Dragonborn. Tio explica que o exército de monstros reunido pelo homem de vestes escuras pretende atacar a cidade. Nagumo recebe um sinal indicando que 60.000 monstros estão marchando em direção à cidade e estão a 2 dias de distância. Sensei sugere avisar os moradores e pedir ajuda, mas Nagumo recusa, afirmando que sua principal preocupação é a segurança de Will Kudeta. Na manhã seguinte, Sensei senta-se à mesa com Nagumo e os outros colegas de equipe, tentando convencer Nagumo a salvar as pessoas do exército que se aproxima. Nagumo inicialmente resiste, mas eventualmente concorda, respeitando o pedido de seu professor. Comando. Eles começam a preparar-se juntos, evacuando os moradores e construindo muralhas defensivas. Nagumo assegura a Sensei que ficará bem, e ela o incentiva a voltar em segurança. Enquanto ele prepara seu rifle, Shirasaki-san se aproxima de Nagumo para expressar sua gratidão por resgatá-la no labirinto. Nagumo diz a ela para não morrer, reconhecendo sua bravura. Logo, o exército de monstros chega, e Nagumo dá os retoques finais a um discurso que ele fará para os moradores da cidade que estão se defendendo. Ele menciona Eiko Sensei, a deusa da agricultura, garantindo a vitória do povo. Com uma demonstração de confiança, Nagumo derruba um dragão, sinalizando o início da batalha. Tio Claris, ela e Yui lançam vários ataques, dizimando uma parte significativa das forças inimigas. Enquanto isso, Nagumo anda de bicicleta com Shi, lançando ataques com seu martelo e granadas, empurrando o exército restante para trás. Finalmente, Nagumo e Shi conseguem capturar o homem de manto preto que está controlando o exército. Eles o levam ao sensei apenas para descobrir que ele é um dos alunos do sensei chamado Shimizu-kun. O sensei o questiona sobre suas ações, e Shimizu explica que capturou um monstro nas montanhas e fez um contrato com um demônio que prometeu saudá-lo como herói se matasse o sensei. No entanto, Nagumo frustrou seus planos. No meio da conversa, Shimizu tenta matar o sensei segurando-a e ameaça Nagumo a entregar todas as suas armas, ou ele matará o sensei com uma agulha envenenada. Assim que a situação se intensifica, um dragão os ataca por trás. Shi se machuca enquanto os defende, e Sensei é atingida pela agulha de veneno. Nagumo rapidamente ajuda Sensei usando água sagrada e beijando-a enquanto os ferimentos de Shi são tratados.
Curado, Shimizu, gravemente ferido e faminto, é deixado para morrer. Sensei pede a Nagumo para ajudá-lo, mas Nagumo se recusa, reconhecendo-o como inimigo, e por fim, o mata. Com Will Kudeta a reboque, eles continuam sua jornada, deixando para trás as consequências da batalha. Mais tarde, Nagumo e seus colegas de equipe escoltam Will Kudeta em segurança de volta ao lar do líder da cidade. Eles solicitam outra placa de status e tio Clarice se junta a eles, recebendo uma placa de status de topo em ouro. Enquanto o tio se deita na cama, ela começa a ver flashbacks de seu treinamento para lutar contra os deuses, com seu pai moribundo dizendo a ela que alguém eventualmente derrotará Deus. Tio compartilha essa informação com seus anciãos e com o povo, espalhando esperança por tempos melhores que virão. Na manhã seguinte, Yu e Tio vão às compras enquanto Nagumo e Shi exploram vários lugares na cidade. Shi percebe isso como um encontro e eles visitam um aquário onde Nagumo encontra um peixe falante. Sentindo que é um monstro, Nagumo pergunta como ele foi parar ali. O peixe explica que um grupo de pessoas o trouxe por uma corrente subterrânea enquanto ele estava na superfície. O peixe falante expressa gratidão a Nagumo e Shi por libertá-lo e adverte Shi para ter cautela com uma grande gangue de mercadores de escravos na cidade. Enquanto vagam pela cidade, Nagumo sente algo sob a superfície e identifica como uma criança fraca e jovem. Enquanto isso, Yu e Tio discutem a natureza cuidadosa de Shi. Nagumo e Shi descobrem uma menina em um túnel e a levam para uma casa próxima, onde ela é banhada e cuidada. Nagumo pergunta à menina chamada Miu-chan sobre si mesma. Ela explica que foi separada de sua mãe, se perdeu e foi capturada por uma gangue de escravagistas para ser vendida em um leilão de mercado negro. Nagumo decide entregar Miu-chan aos guardas da cidade para ajudá-la a retornar. Casa. Embora ela se oponha a deixar Nagumo, ele insiste em entregá-la aos guardas. Enquanto voltam, Miu-chan chora muito. De repente, Nagumo e Shi ouvem uma explosão e correm de volta para o prédio onde deixaram Miu-chan com os guardas. Eles descobrem que os escravistas a levaram de volta, ferindo o guardas. A gangue desafia Nagumo dizendo que se ele quer Miu-chan viva, deve retornar com a garota coelha e entregá-la também. Considerando os inimigos, Nagumo decide eliminar toda a gangue. Enquanto isso, Yui e Tio aproveitam seu tempo juntos, alheios à situação. Nagumo informa-os sobre o que aconteceu durante o encontro deles e compartilha seu plano de torturar os membros da gangue para localizar Miu-chan. Eles se dividem em dois grupos para procurar os esconderijos da gangue pela cidade. Nagumo continua sua busca por Miu-chan, indo de um esconderijo a outro, libertando muitos escravos infantis ao longo do caminho. O chefe da gangue de escravistas leva Miu-chan e a coloca em uma gaiola com água no palco para leilão. De repente, Nagumo chega, atirando e matando o chefe com vários tiros. Ele resgata Miu-chan e a leva em um voo para ver os fogos de artifício ao redor da cidade. Enquanto isso, Yui usa suas poderosas habilidades para destruir cada esconderijo com um único ataque de trovão. Nagumo se reúne com sucesso com Miu-chan e apresenta Yui como sua amante e Tio como uma pervertida de forma divertida. Miu-chan expressa sua gratidão a Nagumo, chamando-o de irmãozão, mas Nagumo insiste que ela simplesmente o chame pelo nome. No entanto, ela recusa e carinhosamente o chama de papá. Mais tarde, eles vão até o líder da guilda que os identifica como aventureiros. Nagumo entrega a ele uma carta do líder da guilda estrangeira e o líder da guilda reconhece o aumento de sua força. Durante a conversa, um homem chamado Endo entra no sala, visivelmente aterrorizado e carregando uma mensagem urgente sobre um demônio no labirinto. Endo fica surpreso com o novo poder de Nagumo e reconhece que ele mudou, significativamente expressando alívio por Nagumo estar vivo. Ele urgentemente solicita a ajuda deles para enfrentar o demônio, explicando que todos os heróis estão presos no 99º andar de monstros. Segundo Endo, a princípio os heróis não encontraram nada no andar, mas de repente um demônio apareceu com um papagaio no ombro, alegando que era armadilha. O demônio tentou negociar, seduzindo os heróis a se juntarem a ela e ridicularizando-os como heróis tolos. No entanto, eles rejeitaram sua oferta, levando o demônio a revelar que um de seus amigos havia aceitado sua proposta no passado. Assim que os heróis recusaram novamente, o demônio ordenou que seus monstros atacassem. Shizuku e Shizu foram derrubados pela investida de numerosos monstros convocados, enquanto os heróis lançavam suas várias habilidades para se defender. Shizuku desferiu múltiplos ataques de espada, mas os monstros rapidamente se curaram com o poder do demônio, fazendo-o sentir-se derrota. Em meio ao caos, Shizuku ordenou que Endo informasse o Capitão Meld, um assassino que poderia escapar facilmente sobre a situação. Endo jurou encontrar alguém para ajudar, transmitindo essa informação para Nagumo e os outros. Enquanto isso, Miu ouviu a história enquanto comia, irritando involuntariamente Endo, que gritou com ela em frustração. Nagumo repreendeu Endo, avisando-o para não falar com Miu dessa maneira e o intimidando. No labirinto, um dos heróis usou seu limite para derrotar um monstro, levando o demônio a lançar um ataque poderoso que resultou na morte de um herói. O líder dos heróis gritou para que recuassem, mas Shizuku o esbofeteou e o instigou a permanecer. Calma. Endo explicou como correu em direção ao Capitão Meld, que estava guardando o círculo de teletransporte no 77º andar, para informá-lo da situação.
No entanto, os monstros que os perseguiam continuaram seu ataque, atacando tanto o Sweep, deliberou. O Capitão Meld instruiu Endo a usar o círculo de teletransporte para informar os outros, enfatizando a importância de sua sobrevivência. Endo sentiu uma culpa imensa ao perceber que o Capitão Meld queria que ele vivesse. Enquanto os heróis restantes voltavam para o círculo de teletransporte, alguns deles, dominados pelo medo da morte, sugeriram seguir as instruções do demônio. No entanto, no meio dessa discussão, o Capitão Meld chegou, coberto de sangue e gravemente ferido. Ele os incentivou a sobreviver, afirmando que a batalha havia sido deles desde o início, e então morreu devido a um ataque de um demônio. O líder da guilda pediu a Nagumo para salvar os heróis, e Endo lembrou-lhe que eles eram seus amigos, ao que Nagumo veementemente recusou, declarando que eram nada mais que estranhos. Enquanto isso, no labirinto, o líder lançou um ataque poderoso, impulsionado pela visão da morte de seu capitão e seus próprios ferimentos, golpeando o demônio com sua espada. Apesar da recusa inicial de Nagumo, lembranças de seus amigos próximos e aliados, como Cory, inundaram sua mente. Ele se lembrou da promessa de Cory de protegê-lo quando ele estava fraco. No labirinto, o caos reinava enquanto todos lutavam para sobreviver aos ataques do demônio, com Cory curando diligentemente os feridos. Em um momento crítico, tanto Cory quanto Togashi se encontraram à beira da morte. De repente, uma lâmina gigantesca desceu do alto, matando 2 dos grandes monstros, surpreendendo a todos, incluindo o demônio. Nagumo tinha entrado no labirinto. Enquanto se dirigem para os heróis, Nagumo derrota Behemoth sem esforço com um único disparo e cria um atalho usando seu Pile Bunker, levando-os diretamente para o meio da batalha. Nagumo chega, eliminando 2 monstros, e chama por seus amigos, Cory e Togashi. Eles inicialmente ficam céticos quanto à identidade dele como Nagumo, mas eventualmente se acalmam. Para baixo. O resto da equipe, incluindo Endo, junta-se a eles pelo atalho. Nagumo designa Yui para proteger Endo e os outros, enquanto ela cuida dos cavaleiros caídos. A batalha começa, e o demônio desafia Nagumo, buscando matá-lo com suas próprias mãos. Ela lança um ataque mágico, invocando um monstro, mas Nagumo o pega com facilidade com as mãos nuas através do círculo, eliminando os monstros. O demônio invoca mais monstros, incluindo gatos, lobos, mas Nagumo rapidamente os elimina com seus tiros precisos. À medida que os monstros continuam a aparecer, Nagumo permanece impassível e os derrota um por um. O demônio invoca então um monstro tartaruga, que lança um ataque em Nagumo. Ele se defende com um escudo e redireciona o ataque para o demônio, ferindo-a. Nagumo dispara vários tiros no monstro tartaruga, e mira no papagaio de cura. E quando a tartaruga abre a boca para outro ataque, ele joga uma granada dentro, derrotando-o. Os heróis observam em admiração enquanto testemunham as intensas habilidades de batalha de Nagumo. 2 monstros se aproximam do grupo, e Suzu, uma das colegas de classe de Nagumo, tenta protegê-los. No entanto, Yui lida com a situação sem esforço com sua habilidade de firmamento escuro, eliminando os monstros. Tio e ela também enfrentam os monstros que aparecem em seu caminho. Um monstro serpente tenta atacar Cory e Togashi, mas Nagumo lança uma espada em direção a Togashi, que habilmente corta a serpente. Togashi sente que a espada é leve e poderosa, surpreendendo-se e intimidando Ulse, demônio. Nagumo provoca o demônio perguntando se é só isso que ela tem, e então ela o ataca com um movimento poderoso chamado Crashing Go. Heróis gritam, pensando que Nagumo foi ferido, mas ele emerge ileso. No meio do caos, Miyu chama Nagumo de papai, o que irrita Cory. O demônio tenta escapar, mas é bloqueado por uma vara arremessada por Nagumo, levando a uma situação de checkmate. Nagumo defende-se facilmente contra a magia de alto nível do demônio, e o rotula de monstro. Ele pergunta a ela como conseguir os monstros e qual é o seu propósito no labirinto. Recusando-se a falar, o demônio suporta 2 tiros nas pernas de Nagumo, causando grandes danos. Nagumo teoriza que os monstros foram criados usando magia antiga e que o demônio está aqui para alcançar o fim do... O demônio avisa Nagumo que um dia sua amante o encontrará e o matará. Nagumo afirma que matará qualquer um que se coloque em seu caminho e então mata o demônio. Mais tarde, o grupo pede que ela reviva o Capitão Meld, e ela assegura que ele ficará bem. Hajime elogia Yui por sua atuação com amor, e Cory fica aliviada que Nagumo ainda está vivo, levando-a a chorar de alegria. No caminho de volta, eles lidam facilmente com os esqueletos que surgem. No entanto, o líder Amanogawa fica furioso com Nagumo por ter matado o demônio em vez de apenas derrotá-lo. Nagumo explica a ele que vive pela mentalidade de matar ou morrer, e não mostra nenhum remorso. Ele afirma que não hesitará em matar Amanogawa também. Nagumo revela que veio ao labirinto porque devia uma dívida a Shirasaki Cory, e agora que essa dívida está quitada, é hora de se despedir. Quando finalmente retornam, Nagumo olha para o exército reunido para salvá-los,
e o líder da guilda acredita na verdade da carta, considerando a rápida derrota de Nagumo do Monstros. Em uma reviravolta surpreendente, Cory propõe-se a Nagumo, expressando sua disposição para se juntar a ele em sua jornada. No entanto, Nagumo confessa que tem sentimentos por outra garota, Yui, e não pode retribuir o afeto de Cory. A afeição. Compreendendo sua decisão, Cory decide continuar sua jornada ao lado de Nagumo. Enquanto isso, Yui e Cory se envolvem em um desafio amigável para conquistar o coração de Nagumo. Com sua competição deixada de lado, todos embarcam em sua jornada mais uma vez. Nagumo convida Cory e eles partem cedo na manhã. Agora, com o rei do reino sabendo que os heróis estão voltando do labirinto e que os demônios estão se tornando mais ativos, ele ordena o recrutamento de mais heróis. De repente, um guarda chega e informa que os heróis chegaram. Entre eles está uma princesa chamada Liliana, junto com outros estudantes que ainda estão em treinamento. Todos correm para encontrar os heróis com uma mistura de preocupação e alegria. Liliana está particularmente feliz em ver todos vivos, inclusive Shizuoka. Eles têm um jantar maravilhoso juntos, durante o qual Lily conta a Shizuoka sobre os estudantes dedicados que estão treinando arduamente para se tornarem mais fortes. Eles desenvolveram um espírito de luta contra monstros e concordaram em encontrar os heróis caso não retornassem. Todos estão aliviados e felizes com o retorno seguro dos heróis, exceto por Ryama, que está de mau humor devido ao sucesso de Nagumo. Liliana pergunta a Shizuoka sobre Kaori, e ela explica a história da jornada de Cory com Nagumo, enquanto Kuki permanece triste, mas salvo por Nagumo em um luta. Liliana expressa sua decepção por não poder ver Nagumo, e Shizuoka nota a diferença em Nagumo comparado a antes. Por outro lado, Nagumo e os outros estão atravessando uma área desértica onde o calor é insuportável. No entanto, o Jeep de Nagumo proporciona um frescor agradável por dentro, graças às suas habilidades em engenharia. Enquanto viajam, Nagumo entra em uma discussão com os outros por causa da palavra papa, já que Miyu continua chamando-o assim. Os pensamentos de Kaori vagueiam sobre ter um bebê, mas Yui interrompe, lembrando-os de um compromisso anterior e seus planos para o futuro, incluindo seu encontro com Hajime. Yuma entra em uma discussão com os outros sobre a palavra papai, já que Miyu continua chamando-o assim. Os pensamentos de Kaori vagueiam para ter um bebê, mas Yui a interrompe, lembrando-os de um compromisso anterior e de seus planos para o futuro, incluindo seu encontro com Hajime. Eles se envolvem em uma discussão acalorada até que Miyu intervém, desviando a atenção deles. De repente, eles notam uma perturbação à frente causada por vermes de areia, comuns no deserto e que devoram tudo em seu caminho. Os vermes de areia atacam, mas Nagumo habilmente os desvia. No entanto, eles persistentemente seguem o grupo. Kaori se agarra a Nagumo de medo, e os vermes de areia continuam seu implacável ataque. Nagumo habilmente reverte o Jeep enquanto desvia dos ataques. Ele ativa a tecnologia de míssil embutida em seu veículo, disparando contra os vermes de areia e consegue se livrar deles. Quando tentam continuar sua jornada, encontram ainda mais vermes de areia. Nagumo equipa a frente do Jeep com uma metralhadora e elimina os vermes de areia com vários disparos. No entanto, descobre-se que a perturbação foi causada por uma pessoa em desesperada necessidade de ajuda. O grupo sugere que Kaori, agindo como sacerdote, deveria salvá-lo. Kaori examina a placa de status da pessoa e descobre que o uso de mana está sobrecarregado devido a um veneno ingerido, colocando uma pressão imensa em seu corpo que ele não pode manejar. Kaori tenta curá-lo com consagração. Magia, mas não surte efeito. Ela então recorre à magia Sanctorum, transferindo mana de uma pessoa para outra para evitar a exaustão de mana. Kaori drena toda a mana sobrecarregada para seu anel de cristal sagrado que Nagumo havia lhe dado. Finalmente, Kaori cura a pessoa com sucesso, salvando-o do perigo. No entanto, a causa raiz da sobrecarga de mana ainda é não resolvida, e ele pode experimentar a mesma condição novamente e morrer. Nagumo sugere conduzir um diagnóstico para determinar se uma doença desconhecida transmitida pelo ar é a causa. Quando a pessoa acorda, Kaori exclama, acreditando que ele está morto, e refere-se a ele como um deus. Eles o colocam no Jeep, e para sua surpresa, a pessoa sente-se legal. Miyu oferece-lhe água fria, e ele se apresenta como bis do ducado de Ankadi. Ankadi é um centro de comércio de frutos do mar vindos de Arisen, onde Miyu nasceu e Miyu expressa sua esperança de encontrar sua mãe. Biz explica que os cidadãos de Ankadi estão desmaiando devido a uma febre causada por uma substância venenosa que sobrecarrega sua mana quando eles bebem a água contaminada. Água. O oásis deles foi poluído, e as pessoas podem ser curadas por um mineral especial chamado Pedra Serenar, que tem um efeito calmante no mana. No entanto, ele é extraído em pequenas quantidades do vulcão Grune, e todos os aventureiros que normalmente o extraem adoeceram. Biz, como vice de Ankadi, pede a ajuda deles. A decisão de Nagumo é aguardada por todos, e Miyu pergunta a Nagumo de forma fofa. Nagumo concorda em ajudar, e Yue se oferece para pegar água usando sua magia. Enquanto isso, no reino dos demônios, Mikili fica sabendo sobre a morte de Katria e o número de monstros do seu lado. O General Fried confirma sua morte e informa Mikili que alguns irregulares frustraram seus planos. Descobriram que Nagumo e os outros são mais fortes que
antecipado. General Freyd decide ir ao vulcão para adquirir uma nova era da magia de Gad e se tornar mais forte. Ele instrui Miquille a defender sua casa e declara guerra contra Nagumo e os outros, pois eles interromperam sua missão sagrada de seu deus. Ele planeja vingar as ações deles. Mais tarde, Nagumo e os outros chegam ao belo ducado de Ankaj, mas ele perdeu seu estado animado devido a um desastre. Eles encontram o pai de Bis, que descobre que Bis trouxe ajuda para pessoas. Ela ajuda Kaori a curar os muitos indivíduos feridos enquanto Yue cria um grande buraco usando sua magia. Asura e Nagumo usam suas habilidades para mantê-lo, e com a ajuda da magia de onda de choque, Yue gera uma grande quantidade de água. Eles criam uma instalação de armazenamento de água, mas Yue começa a sentir uma deficiência de mana e beija Nagumo na frente de todos, inclusive Miu. Em um oásis, o olho demoníaco de Nagumo detecta algo, então ele pergunta ao pai de Bis sobre o progresso da equipe de pesquisa em encontrar a causa da poluição. Infelizmente, nada foi encontrado ainda. Nagumo gera granadas e as lança na água, detectando algo se movendo mais rápido do que o normal. Ele joga mais granadas, mas o pai de Bis o impede. Um monstro gelatinoso emerge tentando atacá-los, mas eles se defendem facilmente. Acontece que o monstro era a causa da poluição. Nagumo aponta sua arma para ele e o elimina facilmente com um tiro. Um pesquisador verifica a água e descobre que ainda está poluída. Tio e Yue os asseguram que quando a água fluir, água fresca logo chegará ao oásis. Nagumo sugere que pode haver um demônio por trás de tudo isso, com a intenção de eliminar toda a reino. O pai de Bis, como representante do reino, agradece-lhes como os salvadores da sua nação. Kaori e ela continuam curando todos, e o representante anuncia que a fonte de poluição foi removida e que agora eles têm um fornecimento adicional de água. Os aventureiros de classificação Ouro, incluindo Nagumo e os outros, aceitam a tarefa de ir ao vulcão Grune para minerar. Stillstone. Kaori decide ficar com os pacientes, junto com Miu, enquanto Nagumo é repreendido por Kaori por beijar Yue. Eles partem com a esperança de um retorno seguro. No caminho, eles encontram e facilmente eliminam alguns vermes de areia. Finalmente chegam ao vulcão Grune, sentindo um calor intenso. Tio, sendo um dragão, sente-se confortável com o calor. Eles encontram uma pequena quantidade de pedra parada na entrada e decidem ir mais fundo para encontrar mais. Enquanto descem, um ataque de bola de fogo é facilmente defendido por Yue. Eles encontram um monstro touro de lava, que ela derrota com um único golpe de martelo usando uma nova característica instalada por Nagumo. Continuam em frente e chegam a uma bela caverna cheia de Stillstone. Nagumo decide conquistar o labirinto e à medida que avançam, o calor torna-se insuportável. Nagumo sugere fazer uma pausa e pede a Yue para fazer um bloco de gelo enquanto o tio cria uma corrente de ar. Nagumo percebe que deveria ter criado artefatos climatizados para situações como esta. Tio explica o conceito de um labirinto como um teste para lutar contra um Deus. Nagumo entende que cada labirinto tem seus próprios desafios e monstros para ganhar experiência. Este labirinto de vulcão foca no calor, o que se torna mais evidente à medida que eles avançam. Nagumo se distrai com seios suados, mas eles continuam em um barco flutuando na lava. Eles enfrentam uma grande altura, mas conseguem flutuar facilmente. Finalmente chegam à base, onde encontram um guardião e enfrentam uma chuva de bolas de fogo. O barco é destruído, e eles pulam para diferentes pontos para se defender. Nagumo se aproxima da ilha e nota cristais de mana. Monstros serpentes de lava o atacam como defensores do Ilha. Eles continuam regenerando devido aos cristais de mana em seus corpos. Nagumo descobre como eliminá-los destruindo os cristais de mana. Enquanto eliminam as cobras uma por uma, ela percebe os cristais de mana quebrando no libertador. Eles percebem que precisam eliminar cerca de 100 cobras para atender ao conceito do labirinto. Todos usam múltiplos ataques e habilidades para eliminar as cobras, e enquanto Nagumo elimina as duas últimas, uma explosão repentina o atinge diretamente, deixando todos em choque. Após ser ferido e cair do céu, Hajime é levado para uma área segura por Yue, quem tenta curá-lo com água sagrada. Eles são atacados consecutivamente e o escudo de Tio se quebra. Yue usa sua magia para criar um escudo de deflexão que reflete os ataques e faz com que a área ao redor se quebre separado. E fica triste com as lembranças de seu passado. De repente, o demônio Greyfried aparece montando um dragão com outras tropas de dragões ao seu lado. Ele explica o poder de um golpe direto do Uranus Breath e pergunta sobre o conhecimento deles da magia dos deuses. Frade fica chocado com a sobrevivência de Nagumo e Nagumo acorda insistindo que Frade se apresente primeiro. Frade se recusa, considerando todos eles como obstáculos ao desejo de seu deus. Nagumo e os outros lançam seus ataques, mas as defesas de Frade se mostram poderosas demais para serem ferido. Frade exibe seu poder da Era dos Deuses e teleporta-se atrás de Nagumo, lançando um ataque poderoso. Nagumo se defende com seus artefatos enquanto os outros criam escudos. Tio se preocupa com a vulnerabilidade de Nagumo como humano e lembra-se do conselho de seu pai para sobreviver.
e espera o momento certo enquanto os Dragonborn se tornaram inimigos dos deuses. Impressionado com o poder de Frade, Nagumo tenta liberar um rompimento de limite, mas falha. Frade lança outro ataque que Nagumo defende com seu rifle. Nagumo chuta Frade e um dragão captura Frade, levando-o embora. Tio aparece em sua forma verdadeira como um dragão negro e ataca os outros. Dragão. Frade decide usar magia em toda a área, mas Nagumo atira nele com seu rifle seguido de outro ataque. O ataque de Tio contra o dragão branco permite que ele escape. Devido à baixa mana, Nagumo cai e é agarrado por Tio. Frade os acha todos aterrorizantes e cria um novo tática. Lava começa a subir enquanto Frade revela que destruiu a pedra angular que controlava a lava, causando uma erupção. Há uma câmara de magma abaixo. Frade e os outros dragões escapam pelo telhado enquanto Nagumo diz a Tio para pegar seu anel e escapar para Akagi rapidamente. Nagumo decide adquirir magia da Era dos Deuses para derrotar Frade e promete entregar a Steelstone a Akagi. Ele pede ajuda a Tio e transfere o anel para ela, deixando uma mensagem para Kaori e Miyu. Tio voa enquanto os dragões continuam atacando-a de cima. Yue e Shi ajudam-na a escapar. Tio suporta a dor e de repente é atacada enquanto tenta escapar. Mas os artefatos de Nagumo a protegem. Frade vê isso e planeja acabar com Tio, mas os artefatos de Nagumo cercam Frade, resultando em uma explosão. Tio escapa com sucesso, confiando em Nagumo, Shi e Yue. No reino, todos ouvem a explosão do vulcão Gruen em erupção. Enquanto isso, Liliana encontra Shizuoka praticando sua esgrima, e discute o desejo do oficial do castelo de que Kuki se torne mais poderoso para lutar contra demônios e rotular Nagumo como herege. Por outro lado, Ryama lamenta sua falha em eliminar Nagumo e levar Kaori. De repente, ele ouve a voz de uma mulher criticando-o por seu fracasso e ordenando que ele a obedeça cegamente como antes, oferecendo-lhe uma troca para realizar seus desejos. Verdade. Mais tarde, Tio chega ao portão do reino onde Kaori pergunta sobre Nagumo e os outros. Tio explica tudo o que aconteceu e assegura a Kaori que eles serão pegos em breve, pois tem um plano para escapar. Tio entrega uma mensagem de Nagumo pedindo para se encontrarem mais tarde. Kaori, junto com Miyu, fica feliz e decidem ir primeiro para Arisen para reunir Miyu com sua mãe. Enquanto isso, Nagumo e os outros tentam encontrar a rota de onde vieram. Eles entram em uma sala com um círculo mágico que controla o espaço e uma mensagem escrita aparece na parede afirmando que o futuro da humanidade será baseado no livre-arbítrio por Neis, Grune, e usa sua magia para abrir a parede e eles encontram prova de conquista e magia. Nagumo decide nadar pela lava usando um navio criada que pode viajar debaixo d'água. Apesar de se preocuparem com a capacidade do navio de resistir à lava, eles seguem em frente com a ajuda da magia de Yue, navegando o navio pela lava. Enquanto continuam sua jornada, a força da lava os empurra para cima, fazendo-os perder o controle do navio. Nagumo decide ir para debaixo d'água, pois a viagem terminará onde quer que os leve. Shi e Yu abraçam Nagumo e de repente são lançados ao mar. Tubarões se aproximam deles, mas são eliminados por foguetes e pela magia de Yue. No entanto, Yue começa a sentir uma deficiência de mana e perde o controle. Shi oferece seu sangue para ajudar a repor o mana de Yue. Mais tarde, Shi está inconsciente enquanto fornece mana para Yue, e Yue aproveita o momento enquanto sentada em Nagumo. Shi acorda e fica com raiva ao ver Yui comendo peixes. Eles percebem que estão perdidos, mas de repente algumas pessoas se aproximam deles com paus em mão. Eles parecem pertencer ao reino de Miyu, mas um homem tenta atacar Shi. Nagumo o joga longe e de repente vê Miyu e Kaori com Tio caindo do céu. Nagumo pega Miyu e garante que ela está segura. Ele aconselha Miyu a não fazer coisas perigosas assim novamente, e Kaori chora ao se reunir com Nagumo. Tio junta-se a eles no abraço a Nagumo e eles se dirigem para a casa de Miyu, a cidade Arisen. Ao chegarem, todos ficam chocados e eles conversam com um soldado. Nagumo explica que irá discutir tudo mais tarde, mas que por enquanto precisa reunir Miyu com sua mãe. Miyu leva Nagumo para sua casa com entusiasmo e eles chegam à mãe de Miyu, Romiya, que está ferida com uma lesão na perna. Miyu corre e abraça sua mama, e Romiya chora, sentindo-se incapaz de proteger. Tranquiliza. Miyu assegura que tudo está bem e chama Nagumo de papai na frente de todos, pedindo-lhe para curar sua mãe. Isso deixa todos surpresos. Nagumo diz a Miyu para não se preocupar e pega Romiya em seus braços. Kaori cura Romiya, que explica ter se machucado por causa de sequestradores. Ela pergunta a Nagumo como eles conheceram Miyu, e Nagumo conta toda a história. Romiya agradece a todos e oferece a Nagumo para ficar alguns dias, mas ele recusa. Romiya então pede a Nagumo para ser o papai para sempre de Miyu, já que seu marido está desaparecido há 5 anos. Kaori e os outros ficam irritados, mas Miyu insiste que Nagumo fique por alguns dias. No palácio, Shizuoka encontra Sensei e eles conversam sobre o que aconteceu na aldeia de Sensei e como Nagumo salvou todos. Shizuoka pergunta sobre o relatório que Sensei fez para o rei. E Sensei confirma que Nagumo foi oficialmente rotulado como herege. Apesar das objeções de Shizuoka,
os oficiais não ouvir. Sensei sente que há algo errado sobre isso e menciona que Nagumo revelou algo a ela sobre o deus que a igreja está adorando, embora ainda não tenha provas. Ela promete falar sobre isso assim que possível. Depois de descansar e se refrescar, Nagumo e os outros decidem deixar Arisen e explorar as ruínas submersas de Melusine. Nagumo senta no navio olhando para a natureza quando Kaori e os outros se juntam a ele. Eles apreciam ver a lua e Nagumo tem uma ideia de alinhar a conquista de Grune com o Lua. A lua pisca com uma luz brilhante, indicando uma direção abaixo do mar que leva à entrada de um labirinto. Enquanto avançam, encontram um forte poder mágico preto e vermelho se aproximando do navio de atrás. Nagumo facilmente lança ataques com sua nova arma, derrotando os monstros que se aproximam. Eles encontram um símbolo de pentagrama, e Nagumo usa a conquista para ele, revelando um lago que serve de ponto de partida para o labirinto subaquático. Um ataque de cachoeira se aproxima deles, e Nagumo ordena que Yu cuide disso com sua magia. Kaori se sente inútil, mas eles continuam avançando apesar do nível crescente da água. Eles derrotam vários monstros e descobrem que o monstro estão ficando mais fracos. De repente, eles encontram um monstro de gelatina. Shia tenta derrotá-lo com seus ataques de martelo, mas torna-se inútil e um pouco da gelatina do monstro acaba no seu peito. Tio rapidamente remove isso com sua magia, mas o monstro continua atacando, regenerando a cada vez. Chaori cria um escudo para defender todos enquanto Yui ataca o monstro. A geleia explode, mas regenera rapidamente. Nagumo identifica o monstro como um cristal de mana e percebe que estão presos dentro do seu ventre. O monstro ataca novamente e Nagumo tenta destruir o ambiente com sua arma de fogo, mas continua sendo ineficaz, pois o monstro continua a regenerar-se. Nagumo avista um lago fluente e decide recuperar o equilíbrio. Usando seus artefatos, ele cria buracos no chão e todos nadam através deles, incluindo Chaori, que se sente desconfortável debaixo d'água. Nagumo e Yui decidem se separar e Nagumo segue com Chaori. Eles acabam em uma ilha e todos se separam, conseguindo se virar sozinhos. Chaori parece deprimida, mas Nagumo diz pra ela parar de perder tempo e a lembra que eles ainda estão no... Eles começam a explorar o fundo e encontram um cemitério de navios cheio de navios de guerra. O som de um navio maior chama a atenção deles e de repente eles ouvem vozes de pessoas como se uma guerra estivesse acontecendo. Os navios de guerra começam a atacá-los, criando uma ilusão em seu navio. Os ataques de bala de Nagumo são ineficazes, mas Chaori os defende com seu escudo. Nagumo percebe que estão em uma ilusão e começa a usar balas mágicas, que funcionam contra a ilusão. De repente, um homem ferido cai do topo do navio e Kaori tenta curá-lo, mas ele desaparece. Nagumo descobre que até a cura faz parte da ilusão. Eles encontram pessoas com espadas no navio, e Nagumo elimina uma delas. Eles pulam para o topo do navio, e Nagumo elimina todos. A ilusão era uma recriação de uma guerra passada, usando magia para distorcer a exploração do grande labirinto. Chaori se sente desconfortável olhando para os corpos e pede desculpas novamente a Nagumo, que a lembra de que é apenas uma ilusão. Chaori percebe que está atrapalhando Nagumo e expressa seu ciúme de Yue. Nagumo a tranquiliza, expressando seu amor por Yue e sugerindo que Chaori pare de se comparar a Yue. Ele quer que Chaori permaneça ao seu lado. Enquanto isso, Sensei está prestes a falar sobre a coisa importante que Nagumo lhe disse antes, quando uma freira chega, com a intenção de levá-la para a Montanha Divina. A freira tenta manipular Sensei com sua magia, mas Sensei resiste e tenta correr. A freira soca, e toda a cena é testemunhada pela princesa Liliana. Nagumo descobre um enorme navio de madeira e salta para ele, carregando Chaori com ele. No entanto, outra terrível ilusão começa. Desta vez, retrata uma celebração com humanos, demônios e homens besta. De repente, o rei aparece e faz um discurso que começa normal, mas rapidamente toma um rumo sombrio. O rei os chama de tolos e revela sua intenção de eliminá-los, já que adoram outros deuses. Guardas começam a matar todos um por um, e o rei sai. Nagumo nota uma mulher na ilusão e a ilusão termina. Chaori acha difícil assistir, pois mostra a loucura que pode ser criada e manipulada por um deus. Enquanto seguem adiante, Chaori discute a visão anterior onde a guerra terminou, mas o rei traiu a todos. Nagumo se defende de uma armadilha de cordas e destrói as cordas ao seu redor. De repente, um forte vento sopra, fazendo com que Nagumo perca Kaori de vista. Guardas o cercam, desperdiçando seu tempo, mas Nagumo consegue eliminá-los. Ele corre na direção onde Kaori perdeu o controle e continua chamando por ela. Ele encontra Kaori escondida e assustada, buscando consolo. Nagumo percebe algo estranho quando ela se aproxima para um beijo e aponta seu revólver para ela, desferindo um ataque. Kaori cai com uma faca na mão, e Nagumo continua atirando, impedindo-a de falar. Falando. Ele ouve a voz de Chaori vinda da coisa dentro do corpo dela e exige que saia dela, pois ela é importante para ele. Em resposta à raiva de Nagumo, a entidade deixa o corpo de Chaori e ela volta ao seu normal.
Estado. Ela beija Nagumo na bochecha, expressando seu amor e desejo de estar ao lado dele. Enquanto continuam sua jornada, eles encontram um círculo mágico e são teletransportados para o final da masmorra. Nagumo não esperava que terminasse tão cedo. Para sua surpresa, Yue, Shia e Tio também chegam com o timing perfeito, garantindo a segurança de todos. Eles perguntam uns aos outros sobre suas experiências, e Tio continua perguntando sobre o que aconteceu na ilha Killeshauri compartilha sua experiência com Nagumo, deixando os outros com ciúmes. Eles concluem o calabouço e uma mulher aparece de repente, aconselhando-os a não se agarrar àquele deus e a tomarem suas próprias decisões, vivendo com arbítrio. Nagumo encontra outra conquista, totalizando 4 enquanto se preparam para entrar no labirinto mar de árvores. Eles experimentam uma ejeção forçada, mas Yue usa magia espacial para teleportá-los para uma rocha segura. O monstro de geleia imortal reaparece, e Nagumo descobre uma maneira de eliminá-lo vaporizando a geleia mais rápido do que ela pode se regenerar. Nagumo instrui todos a segurar o monstro por pelo menos 3 minutos enquanto ele se prepara. De repente, um grupo de tubarões ataca o monstro, ganhando-lhes algum tempo. Lei, o peixe-falante e antigo amigo de Nagumo, aparece e se aproxima, sentindo um enorme e familiar poder mágico. Ele usa os tubarões para ajudá-los contra o monstro gelatinoso conhecido como o Devorador. Nagumo prepara os mísseis e os lança diretamente no monstro, resultando em uma grande explosão. No palácio, Shizuoka e os outros estudantes discutem a ausência do sensei e o desaparecimento de Lili, Nia e os guardas, causando preocupação. Enquanto isso, o sensei está preso na Montanha Divina por uma mulher que estava tentando causar problemas. Após acordar com Yue na casa de Miyu, Nagumo contempla a ideia de partir em sua jornada novamente, mas hesita em contar a Miyu pois não quer fazê-la chorar. Os outros vestidos com trajes de banho brincam de pique-pega com Miyu do lado de fora, enquanto Nagumo pondera sobre voltar. Remi aparece da água e agradece a Nagumo por seus esforços em fazer sua filha feliz. Ela diz para ele não se preocupar e fazer o que deve, reconhecendo que eles já fizeram tanto por eles. Nagumo finalmente decide dizer claramente a Miyu que eles partirão amanhã. Mais tarde à noite, Nagumo conversa com as garotas, discutindo seu plano de voltar e levar Miyu para o Japão assim que tudo acabar. Miyu interrompe para anunciar que o jantar está pronto. Na manhã seguinte, Miyu presenteia todos com um amuleto e deseja uma viagem segura. Eles se despedem e partem. Enquanto isso, Lili está tentando escapar dos guardas para informar alguém sobre o que testemunhou. Seu pai está agindo de forma estranha, e Ryama, junto com mulher, reuniu um exército inteiro de guardas. Sensei permanece preso na Montanha Divina, esperando a ajuda de Nagumo. A freira que capturou Sensei está esperando por Nagumo, esperando acabar com ele. O Senhor Demônio Freyd preparou um exército para lutar contra Nagumo e os outros, com a intenção de destruí-los. No reino, o comandante Meld contempla o vazio que está causando letargia entre cavaleiros e soldados. Ele recebe a notícia de que 30% deles foram afetados, mas o rei continua seguro. O comandante ordena a reunião de magos negros para investigar o vazio. Enquanto escreve cartas para Nagumo e o Duque Zendion de Ankad sobre a situação em andamento, Ryama chega para discutir algo importante. No entanto, Ryama começa a bater na porta com o pé, criando uma atmosfera estranha. Quando a porta é batida novamente, é o soldado que de repente ataca Meld com uma espada. O soldado foi lavado ao cérebro e afetado pelo vazio. Ryama vem em defesa de Meld, desferindo um golpe direto com sua espada no estômago do comandante. O Capitão Meld resiste ao ataque da espada de Ryama e se defende com magia de martelo relâmpago, jogando os dois para longe. Ele pega a espada e mais guardas vêm defender Ryama. O Capitão Meld percebe suas intenções e usa um poderoso ataque de vento para expulsá-los. Eles entram em luta e o Capitão Meld derrota com sucesso José, o vice-capitão, junto com os outros guardas. No entanto, os guardas e José levantam-se novamente, estando sob a influência de vazio. Ryama insiste que o Capitão Meld desista e morra, mas o capitão salta pela janela e escapa. Ele tenta se defender usando magia, mas falha e começa a ouvir vozes. De repente, ele encontra seu deus. Mais tarde, uma garota aparece no escritório do Capitão Meld junto com Ryama. Ela discute a intervenção do deus como parte de seu plano e revela que o rei e o chanceler também perderam seus mentes. O capitão também está fora, então ela os incita a acelerar o processo, jogando suas cartas fora, e espera ver o futuro que deseja. Enquanto isso, Nagumo e os outros encontram um grupo de 40 bandidos cercando alguns magos. Os magos estão usando uma barreira, mas ela eventualmente quebra. Nagumo ataca rapidamente os bandidos com sua metralhadora, eliminando-os todos. Kaori cuida dos magos feridos e Lili aparece, vendo Nagumo depois de muito tempo. Ela está radiante de alegria por ele estar vivo, mas Nagumo não se lembra dela. Lili começa a chorar, mas Kaori explica a natureza excêntrica de Nagumo para consolá-la. Nagumo pergunta por que a princesa Lili está ali, e ela explica que Sensei foi sequestrado. Nagumo e Kaori ficam chocados com a notícia. Lili elabora a situação em andamento no palácio e como Nagumo foi marcado como inimigo de Deus. Ela também revela que uma freira sequestrou Sensei e a levou para a Montanha Divina, porque Sensei estava tentando expor a verdade. Shizuoka informou Lili que Nagumo e os outros tinham viajado para o oeste, então Lili decidiu buscar a ajuda do Duque Zendion.
No entanto, ela acabou encontrando Nagumo e os outros. Nagumo decide priorizar salvar Sensei e assegura a Lili que não é pelo reino, mas pelo bem de Sensei. Como a Montanha Divina é um labirinto por si só, Nagumo sorri sinistramente, pronto para enfrentar o desafio. Na prisão, Sensei espera por alguém que a ajude e reflete sobre a palavra irregular. De repente, ela pensa em Nagumo, e para sua surpresa, ele aparece e derruba a parede com magia. Nagumo diz a ela que está aqui para salvá-la enquanto Lili o informa sobre a situação. Ele quebra a barreira mágica na mão da Sensei, e eles discutem a situação em andamento no reino. Nagumo demonstra seu profundo cuidado pela Sensei, o que ela aprecia, agradecendo-o por salvá-la. Ela o aconselha a ter cuidado, mas Nagumo nega envolvimento nos assuntos do reino, focando em seus próprios negócios. De repente, Nagumo detecta um grande número de monstros se aproximando do reino Hylig e instrui Sensei a se reagrupar com Amanogawa e os outros. No entanto, uma luz brilhante aparece, levando à desintegração, e uma garota chamada Noint, uma apóstola de um deus, aparece com a intenção de eliminar Nagumo. Na capital do reino, os espelhos do palácio de repente se quebram, sinalizando a ruptura do grande barreira. Tio entra em contato com Kaori e os outros usando o amuleto dado por Miyou. Tio explica que todo o exército de demônios e monstros, incluindo o dragão branco, está se aproximando da capital devido à barreira quebrada. Yui e ela decidem se vingar do demônio que cavalga o dragão branco. Então se separam do grupo e seguem em direção ao Tios. Localização. Os monstros continuam a quebrar as paredes da capital enquanto se aproximam. Nagumo entra em contato com Tio e pede para ela ir até ele e cuidar da Sensei, já que ele está prestes a entrar em combate. Tio chega rapidamente enquanto Yui e ela são atacadas pelo demônio, Freyd. Eles conseguem sobreviver, para sua própria surpresa. Freyd ordena que suas forças se dividam em 2 grupos para perseguir ela e Yui individualmente. Mikael a ataca e ela se defende com sucesso, dizendo a Yui para se separar e enfrentar o inimigo em diferentes frentes. Yui usa seu círculo mágico para teletransportá-las para locais separados, e ela se envolve em batalha com Mikael. Eles têm uma breve conversa sobre Katlia, a namorada ruiva de Mikael, que ela matou anteriormente no grande labirinto de Orcus. Mikael ordena a morte dela como vingança por Katlia, mas ela desvia habilmente de seus ataques e elimina alguns dos dragões com seu martelo. Mikael passa a atacar à distância com magia e agulhas de pedra. Ela prende uma grande bola de ferro ao seu martelo e a usa para refletir os ataques deles. De volta. Mikael tenta atacá-la por trás, mas ela chuta a bola de ferro diretamente nele, fazendo-o cair no chão e morrer. Enquanto isso, Yui continua sua luta contra Freyd, defendendo-se de seus múltiplos ataques. Ela tenta contra-atacar com magia de relâmpago, mas isso sai pela culatra por causa da influência dos monstros tartaruga. Frustrada, Yui libera a magia de seus 5 dragões celestiais, que mata muitos dos monstros em seu caminho. Freyd lança um ataque poderoso, anulando toda a magia de Yui e ferindo-a gravemente. No entanto, Yui habilmente usa a reversão de ressurreição, redirecionando o ataque de volta para Freyd e restaurando seus próprios ferimentos. Freyd tenta um ataque direto em Yui com o dragão branco, pensando que é o fim, mas Yui usa a inversão de ressuscitação mais uma vez, redirecionando o ataque de volta para Freyd e ferindo-o. Alguns dragões tentam atacar Yui para ganhar tempo para a fuga de Freyd, mas ela sobrevive ao ataque deles. Ela retorna em segurança ao lado de Yui. Do outro lado, Nagumo se defende continuamente enquanto carrega Sensei. Noint, o apóstolo do deus, tenta atacar Nagumo com sua espada, mas ele desvia e contra-ataca com vários disparos de seus artefatos. Nagumo provoca Noint, chamando-a de busca de atenção e questionando por que ela está perdendo tempo com ele em vez de lutar contra o demônios. Noint usa um círculo mágico vermelho para liberar um tsunami de fogo infernal, mas Nagumo se defende com um truque de barreira que ele preparou de antemão. Nagumo começa a sentir os efeitos da magia que enfraquece os outros, tendo antecipado os ataques inimigos. Ele questiona os motivos de Noint, sugerindo que se ele está no caminho deles, eles deveriam mandá-lo de volta para seu mundo. Noint nega seu pedido e revela que seu deus quer eliminá-lo porque ele superou todos os obstáculos e ganhou imensa força. Ela diz a Nagumo para se arrepender de não alcançar seu objetivo, pois isso a diverte. Deus. Noint ataca Nagumo, quebrando seu escudo, mas Tio chega e lança Noint longe com seu próprio ataque. Tio então leva Sensei em suas costas e sai enquanto a verdadeira luta começa. Tio e Sensei estão a caminho discutindo a luta que se aproxima e o plano de Tio de deixar Sensei primeiro antes de se juntar a... embora. No entanto, Sensei implora a Tio que os ajude, apesar de sua falta de experiência em combate. Em desespero, Sensei morde o dedo para sangrar e ativa um círculo mágico em sua mão, determinada a contribuir de alguma forma que ela... pode. Tio aprecia a decisão de Sensei e concorda em lutar juntas. Enquanto isso, Nagumo e Noint continuam sua intensa batalha. Noint usa magia de quebra de limite para liberar ataques de fogo, e Nagumo revida com uma metralhadora e um rifle de precisão. No entanto, todos os ataques de Nagumo são desviados por Noint, que também consegue destruir os artefatos de Nagumo.
Nagumo tenta um ataque de limite, mas ele só pode usá-lo até certo ponto. Ele luta para descobrir como derrotar Noint, especialmente porque o poder mágico dela não mostra sinais de diminuir. Enquanto desvia dos ataques de espada de Noint, Nagumo percebe que as espadas dela estão enfraquecendo e prestes a quebrar. Ele se detona junto com Noint usando seus artefatos, criando vários anéis que ele lança em direção a ela. Sem que Noint saiba, esses anéis são círculos de teletransporte para os disparos de Nagumo. O ataque quebra as espadas de Noint, deixando-a chocada. Nagumo segue com um ataque poderoso de corda usando seu artefato perfurador. Apesar da defesa de Noint com suas asas, Nagumo consegue perfurar seu corpo, eliminando-a. Enquanto morre, Noint se refere a Nagumo como um irregular, um nome que o intriga. Após a batalha, Sensei e Tio lançam um ataque surpresa, explodindo toda a igreja, incluindo as pessoas dentro. Sensei começa a chorar e Nagumo a conforta com um abraço. Eles notam a alma de um homem tentando se comunicar com eles, e eles aproximam-se dele. O homem os direciona num círculo mágico vermelho, que os teletransporta para um local desconhecido. Outro círculo mágico aparece, manipulando a alma de uma pessoa, e Nagumo encontra um livro em um anel rotulado como Lao's Barn. O livro, projetado pelo criador do Labirinto da Montanha Divina, instrui-os a derrotar outros labirintos e abandonar a fé em Deus. Revela que cumprir certas condições os levará a este lugar. Eles percebem que derrotaram com sucesso o Labirinto Divino, e Nagumo pega o anel. Tio lembra Nagumo para se apressar, pois a capital real está sob ataque, e eles decidem se reagrupar com Yu. Primeiro, enquanto isso, no Palácio Real, um estrondo alto ocorre e Shizuoka e as outras garotas acordam, armadas com suas espadas, para investigar. Elas vão acordar Amanogawa, inicialmente descartando o mau pressentimento de Shizuoka como exagero. No entanto, todos concordam em se reunir e descobrir o que está acontecendo no palácio, esperando pela segurança de todos. Nia chega e revela que a grande barreira foi quebrada e um enorme exército de demônios está se aproximando da capital, chocando todos. Eles decidem se reagrupar com os cavaleiros, mas a Iririn sugere coordenar com o Capitão Meld primeiro. O grupo gosta da ideia e se dirige ao Capitão Meld. No entanto, encontram o vice-capitão e outros guardas, e quando perguntam pelo Capitão Meld, o vice-capitão alega que ele está ocupado com algo importante. Shizuoka e os outros sentem que algo está errado, mas o vice-capitão começa a falar, explicando a situação e instruindo todos a sacarem suas espadas. De repente, uma luz ofuscante é gerada e os guardas os atacam com espadas, ferindo todos, exceto Shizuoka. Nia se aproxima de Shizuoka, aparentemente pedindo ajuda, mas ela surpreende Shizuoka atacando-a com uma faca, infligindo ferimentos graves e imobilizando suas mãos. Fica claro que a Iririn e Ryama estão por trás da armadilha e do caos que se desenrola na capital. Todas as armas do grupo são confiscadas e suas mãos são amarradas pelos guardas. A Iririn chega e prende o pescoço de Amanogawa, beijando-o no processo. Ela confessa seu amor de longa data por ele e expressa seu desejo de estar com ele para sempre, impedindo que alguém parta para Japão. A Iririn revela que usou necromancia modificada para prender os espíritos dos guardas mortos, permitindo-lhes reter suas memórias e falar. Ela planeja eliminar todos e prender seus espíritos também. Amanogawa, cheio de raiva, recusa-se firmemente a perdoá-la. A Iririn declara sua intenção de usar a vinculação espiritual para torná-lo seu e forçá-lo a fazer o que ela quiser. Ela começa usando seu feitiço em um estudante chamado Nakamura, transformando-o em seu fantoche. Como Shizuoka e Kaori sempre estiveram com Amanogawa, a Iririn decide atacar Shizuoka em seguida. Com a ajuda de Nina, ela fere Shizuoka e tenta eliminá-la com um espada. No entanto, Kaori intervém, usando sua magia para defender Shizuoka. Kaori lança um feitiço de cura para libertar todos, exceto aqueles sob a influência do vazio. Liliana chega e se junta à luta enquanto Yama os trai e ataca Kaori. Kaori, à beira da morte, completa seu feitiço de cura e consegue curar e libertar a todos. Apesar de tentar se curar, Kaori pronuncia o nome de Nagumo e é atingida por outro ataque de Ryama, resultando em sua morte. Os outros, incluindo Amanogawa, lutam contra os guardas e libertam os prisioneiros restantes, preparando-se para enfrentar o grande exército de guardas. Shizuoka tenta alcançar Kaori com a ajuda de Amanogawa, enquanto tenta um ataque direto a Iririn. No entanto, Capitão Meld intervém para defender a Iririn. Ele tenta manipular Amanogawa, mas ele resiste e continua a lutar, embora comece a cuspir sangue por ter sido envenenado pelo beijo de Iririn. A Iririn dirige-se para Kaori para lançar seu feitiço sobre ela, deixando todos em choque. Nagumo, Sensei e Tio chegam ao local, analisando os situação. Nagumo soca Ryama e confia Kaori a Sensei e Tio, que começam a lançar feitiços para trazê-la de volta à vida. Iririn continua a provocá-los, mas Nagumo a confronta e para a espada de um guarda com seus dedos. Nagumo elimina o Capitão Meld e elimina os guardas ao redor com sua metralhadora.
prestes a eliminar Aririn, mas um ataque de fogo o interrompe, junto com a presença de Ryama. Nagumo agarra Ryama pelo pescoço enquanto monstros começam a se reunir do lado de fora. Nagumo chuta Ryama para fora, em direção aos monstros, matá-lo. Um ataque de relâmpago é direcionado a Nagumo, mas ele se defende com sucesso. De repente, Freyd, o demônio, chega montado em um dragão branco, acompanhado de monstros. Tio pede ajuda a Nagumo para Yu, pois levará tempo para se juntar ao espíritos. Freyd exige a rendição de Nagumo, já que estão cercados por um enorme exército de monstros esperando para romper as paredes. Nagumo usa um de seus artefatos para desencadear um ataque poderoso do céu, obliterando todo o exército nos limites, deixando todos em choque. Ele avisa Freyd para ficar fora de sua vista. Aririn aproveita a situação para escapar com o demônio, na esperança de destruí-los depois. Yu chega com Shi, procurando pelo canalha, mas fica chocado ao ver a condição de Kaori. Tio e os outros sobem ao topo da montanha para reviver Kaori. Shizuoka perde a consciência ao ver o estado de Kaori, mas Nagumo a assegura para confiar nele e promete trazer Kaori de volta. Em lágrimas, Kaori mostra sua confiança em Nagumo. Na manhã seguinte, a princesa Liliana assume suas responsabilidades, escrevendo cartas para outras nações, enquanto Yu e os outros trabalham na cura de Kaori e trazê-la de volta à vida na igreja destruída. Nagumo chega e pergunta pelo sensei, levando Yu a sugerir ir buscá-la, pois ela se sente culpada pelas mortes de seus alunos e o peso está pesando muito em sua mente. Sensei expressa sua raiva em relação a Nagumo e culpa a si mesma pela situação. Nagumo diz para ela não carregar o fardo sozinha, já que ela estava apenas tentando ajudar. Sensei não demonstra arrependimento e Nagumo egoístamente pede para continuar vivendo com esses pesos e emoções, pois é isso que faz alguém humano. Ele promete viver uma vida normal quando voltar para Japão, o que faz Sensei começar a chorar nas costas de Nagumo. Amanogawa e Shizuoka continuam praticando suas habilidades com a espada, mas Shizuoka eventualmente vai descansar. Lily chega e discute suas responsabilidades em ajudar os cidadãos que perderam seus entes queridos na guerra, incluindo seu próprio pai. Shizuoka passa o tempo olhando para o céu, esperando Kaori e os outros para retornar. Amanogawa expressa sua falta de confiança em Nagumo para Lily, mas, de repente, eles notam algo descendo de cima. Isso é revelado ser Nagumo junto com os outros e Shizuoka se aproxima alegremente. No entanto, ela imediatamente pergunta sobre o paradeiro de Kaori. Nagumo informa que Kaori parece um pouco diferente e chegará em breve. Kaori cai do céu, chamando Nagumo para pegá-la, mas Nagumo a ignora, fazendo-a cair com o mesmo vestido que Não-Int. Isso surpreende todos, pois achavam que ela estava morta. Shizuoka, em lágrimas, abraça Kaori, que pede desculpas por tê-la preocupado. Nagumo explica que a alma de Kaori foi implantada no corpo reparado de Não-Int, já que ela desejava se tornar mais forte usando magia de idade para manipular almas. O corpo original de Kaori está armazenado em estado congelado usando magia e pode ser recuperado sempre que ela quiser. Shizuoka expressa sua gratidão por salvar a vida da amiga. Nagumo explica o conceito do jogo de todos os deuses aos outros, e Amanogawa expressa seu desejo de ajudar o povo de o reino. No entanto, Nagumo recusa, afirmando que não pode ser responsável por todos que nunca conheceu. Isso leva a uma discussão entre eles, com Nagumo acabando por chamar a força de vontade de Amanogawa de fraca. Todos jantam juntos, incluindo os estudantes, com Shizuoka perguntando a Nagumo para onde eles estão indo. Em seguida, Nagumo revela o plano deles de ir para o grande labirinto na floresta. Lily pede para ser deixada no território do Império para discussões importantes, e Amanogawa tenta se juntar a eles para proteger a princesa, expressando seu desejo de obter a magia de Deus. Nagumo concorda, mas insiste em ir sozinho para um local que conhece. Sensei aponta a dificuldade de chegar ao local apenas com os estudantes. Shizuoka pede para se juntar a Nagumo como um favor, e os outros também expressam o desejo de se tornarem mais fortes ao se juntarem a ele. Nagumo concorda, tendo a ideia de usá-los como isca no labirinto. Yu e os outros entendem o plano e acham Nagumo assustador. As garotas tentam alimentar Nagumo com suas colheres, criando uma atmosfera um tanto romântica. Tio, sendo sua usual versão pervertida, lambe um garfo e pede uma recompensa de Nagumo. Na manhã seguinte, todos acordam, e Nagumo e os outros estão prontos para embarcar em sua nova jornada, trazendo o anime de Common Place to World's Strongest a um fechamento por agora. Espero que você tenha gostado do resumo do anime. Certifique-se de ativar as notificações e inscrever-se para os melhores resumos de animes, ou então Nagumo vai pegar você também, e estamos fora. Obrigado, pessoal. Chegamos ao fim do vídeo. Dê like e se inscreva para mais.